E aí, bora dar uma olhada no que realmente faz a inteligência artificial moderna funcionar? A gente vai abrir o capô e investigar o hardware e o software que são a base de tudo, desde o reconhecimento de imagens até aqueles modelos de linguagem gigantes que estão mudando o nosso mundo. Fala a verdade, parece mágica, né? Uma pergunta simples vira um texto super complexo, uma descrição se transforma numa imagem, mas não é mágica não. É uma combinação impressionante de matemática, engenharia de hardware e, claro, um software muito genial. Então, qual que é o segredo por trás disso tudo? Ok, vamos mergulhar nisso. Para a gente entender os motores da IA, primeiro a gente precisa sacar qual é o problema que eles têm que resolver. E olha, é um problema de uma escala computacional absurda. E o pulo do gato é este aqui. No coração de quase todo o sistema de Deep Learning tem uma operação matemática fundamental. Milhões e milhões de vezes o sistema está basicamente multiplicando tabelas enormes de números que a gente chama de matrizes. O grande desafio é fazer isso muito, muito rápido. E para resolver essa parada, a gente tem dois competidores principais, a CPU e a GPU. Pensa assim, a CPU é como um pequeno grupo de gênios que consegue resolver qualquer problema super complexo, mas um de cada vez. A GPU, por outro lado, é tipo um exército de especialistas. Cada soldado faz uma tarefa bem simples, mas são milhares deles fazendo tudo ao mesmo tempo. Para multiplicar matrizes sem parar, qual das duas abordagens soa melhor? Exato, o exército de especialistas. E isso nos leva à primeira parte da solução, o hardware. E o herói dessa história veio de um lugar que, olha, ninguém imaginava. É isso mesmo, videogames. As GPUs foram criadas originalmente para renderizar os gráficos dos jogos, sabe? Aquelas imagens super complexas e rápidas. O que acontece é que o trabalho de botar pixels na tela e o de multiplicar matrizes para IA são tarefas muito parecidas. As duas precisam que milhares de pequenas coisas aconteçam ao mesmo tempo. A galera da IA percebeu que essa arquitetura era, quase por acidente, a ferramenta perfeita que eles precisavam. E esse gráfico aqui ilustra bem o tamanho da diferença. Para tarefas de Deep Learning, uma GPU pode ser de 60 a 75 vezes mais rápida que uma CPU top de linha. Isso não é uma melhoriazinha, é uma mudança de jogo completa. Essa aceleração toda é o que tornou possível criar os modelos gigantes de IA que a gente vê por aí hoje. Mas não adianta nada ter um motor super potente se não dá para dirigir o carro. E é aí que o software entra. Ele é a camada que permite a gente domar essa potência toda do hardware. Programar direto numa GPU, usando linguagens como CUDA, nossa, isso é tarefa para especialista. É muito complexo, cheio de pegadinhas e leva um tempo enorme. Para IA decolar de verdade, precisava de um jeito mais fácil de acessar todo esse poder. É aqui que entram os frameworks de Deep Learning. Eles são como uns tradutores geniais entre quem programa e a GPU. Eles têm 3 trabalhos principais. Primeiro, ajudar a montar a sequência de cálculos, o que a gente chama de grafo computacional. Segundo, e isso é crucial, eles fazem toda a matemática do aprendizado sozinhos. E terceiro, eles otimizam tudo para rodar de forma super eficiente na GPU. A história desses frameworks mostra uma evolução bem clara. Começou tudo nas universidades, com ferramentas como o Café e o Tiano. Mas rapidinho a indústria sacou o potencial. O Google lançou o TensorFlow, logo depois o Facebook veio com o PyTorch, e aí o cenário virou de cabeça para baixo, passando a ser dominado por essas plataformas das gigantes de tecnologia. Isso nos traz para o cenário de hoje, que é dominado por 2 gigantes, o TensorFlow, do Google, e o PyTorch, do Facebook. Os dois são incrivelmente poderosos, mas eles têm filosofias completamente diferentes sobre como construir e rodar os modelos de IA. O mais interessante aqui é a diferença central entre eles, grafos estáticos contra dinâmicos. O TensorFlow usa grafos estáticos. É como se ele criasse a planta baixa completa de um prédio antes mesmo de botar o primeiro tijolo. Tudo é definido antes, para depois ser executado. Já o PyTorch usa grafos dinâmicos. É mais como brincar de Lego. O grafo vai sendo criado passo a passo, na hora, o que permite fazer mudanças a qualquer momento. E essa diferença de filosofia tem um impacto bem prático. Olha só como cada um lida com uma simples instrução de se então. No PyTorch, dá para usar um if normal do Python, super natural, intuitivo. Já no TensorFlow, como a planta baixa já tem que estar pronta, é preciso usar um comando especial, o tf.conj, para colocar essa lógica dentro do grafo. Então, o resumo da ópera é que existe uma troca.
Os grafos estáticos do TensorFlow são ótimos para produção. Como a planta inteira já é conhecida, o sistema consegue otimizar tudo ao máximo e fica mais fácil de colocar para rodar em servidores ou celulares. Já os grafos dinâmicos do PyTorch brilham na pesquisa e no desenvolvimento, onde ter flexibilidade para testar coisas novas é muito mais importante. Beleza, vamos avançar e ver como isso se traduz na hora de escolher. Afinal, qual ferramenta é melhor para cada tipo de trabalho? Aqui está um guia rápido. Se o objetivo é pesquisa ou testar ideias novas, a flexibilidade do PyTorch geralmente ganha. Agora, para colocar o modelo no ar, no mundo real, onde estabilidade e performance são cruciais, ou para rodar num celular, a natureza otimizada dos grafos estáticos do TensorFlow ou do Café 2 costuma ser a escolha mais comum. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta para o futuro. Hoje, a dupla de GPUs com frameworks como PyTorch e TensorFlow é o que move a IA. Mas com modelos ficando cada vez maiores e mais complexos, será que essa combinação vai dar conta do recado? Qual vai ser o próximo herói improvável? O próximo salto no hardware ou a próxima filosofia de software que vai definir a inteligência artificial na próxima década? Uma coisa é certa, o motor está sempre evoluindo.